E aí galera, aqui é o Barba. Hoje eu vou falar um pouco sobre discurso de ódio no Brasil. Como todos sabem, a liberdade de expressão no Brasil ela não é ilimitada, ela é limitada. Alguns dos limites da liberdade de expressão são a injúria, a difamação, a calúnia e um limite gravado na Constituição é o racismo. No caso, eu vou falar mais especificamente sobre o habeas corpus do Siegfried Olvanger Castan, julgado no final de 2002, dezembro de 2002 a 2003 pelo Supremo Tribunal Federal. Este caso ele é um caso emblemático e polêmico, tão polêmico que foi reprisado pela TV Justiça a pedido dos telespectadores devido à audiência que deu. É um julgamento que define para o direito brasileiro, mais ou menos, como se entende o racismo para o direito brasileiro. No caso, o Siegfried é um industrial, dono da editora Revisionismo, pelo qual ele publicava os seus livros antissemitas e revisionistas. Por que eu estou dizendo antissemita? Porque no livro dele, ele negava o Holocausto, alegando, por exemplo, que em Auschwitz não poderia ter gás nas câmaras, pois não tinha a vedação necessária e assim mataria os soldados alemães que estavam no galpão ao lado. Ainda diz que os resíduos de gás lá encontrados demonstram que eram utilizados para matar piolhos de corpos e não para matar judeus. Por mais absurdo que isso seja, você pode aceitar normalmente, é só uma argumentação imbecil. Agora, o problema é que vários trechos do livro ele utiliza frases de ódio, tratando os judeus como uma raça inferior que merece o repúdio, o ódio e o nojo das demais pessoas e populações. No caso, a defesa, em sua sustentação oral, ela alega que judeu, no caso, é uma religião, seria o judaísmo, no caso, né? Portanto, não poderia ser considerado racismo, pois não se trata de raça, e sim de religião. Então, o crime já estaria prescrito. Devido ao prazo, o racismo ele é imprescritível. O relator Moreira Alves votou junto com a defesa. Tivemos mais 2 ministros que votaram com a defesa, porém o ministro Maurício Correia ele divergiu do relator e todos os demais votaram com ele, alegando que a genética já baniu o conceito tradicional de raça. Portanto, o conceito de raça que deve ser considerado para o direito brasileiro é o conceito político-social. Ele ainda afirma textualmente na sua decisão: mesmo porque as teorias antissemitas propagadas nos livros editados pelo acusado disseminam ideias que, se executadas, constituirão risco para a pacífica convivência dos judeus no país. Ou seja, aquilo estimula e dissemina o ódio contra aquele determinado grupo social. Os demais juízes votaram com ele, sendo assim, ficou definido para o direito brasileiro que desde o projeto Genoma, já se sabe que não existem raças humanas. Portanto, se o argumento da defesa fosse verdadeiro, racismo seria um crime impossível. Não existiria racismo, não existiria crime de racismo. Portanto, o entendimento sociológico que está na cabeça do racista, que enxerga um determinado grupo social como sendo inferior, é o que interessa. Portanto, no caso, deixa claro que o racismo não seria também só contra pessoas negras, mas também contra qualquer grupo social que venha a ser considerado como uma raça inferior. Isso é muito importante de dizer, pois o judiciário brasileiro ele já tem uma dificuldade tremenda de considerar o racismo. É só você ver, o judiciário brasileiro é basicamente composto por uma grande quantidade de pessoas brancas de classe média alta e ricos. São poucos negros. Se você pegar a foto do Tribunal de Justiça de São Paulo, aqui de São Paulo, vai perceber que você não vai encontrar pessoas negras, vai encontrar poucas pessoas negras, por conta do racismo estrutural na nossa sociedade que mantém essa formatação
da nossa sociedade. E assim sendo, eles têm dificuldade devido às suas próprias questões culturais de identificar como um racismo na hora do julgamento. Hoje no Brasil, a gente tem falado sobre criminalizar o feminicídio, criminalizar a homofobia. No caso, se esse caso do Siegfried Ofanger Castan fosse levado em consideração conforme o acórdão, não seria necessário, pois poderia se enquadrar como racismo esses dois tipos facilmente. Porém, como o judiciário tem essa dificuldade, a gente vê a necessidade de tipificar essas ações: matar uma mulher por ser mulher, matar um homossexual por ser homossexual, um transexual por ser transexual e assim sucessivamente, porque no fim das contas, quem pratica esse crime enxerga esse grupo social como uma raça inferior, e é isso que deve ser considerado. Eu vou ler um trecho também da definição que está colocada no acórdão para deixar claro qual seria a definição do racismo. No caso, ele afirma que o racismo ou seja, o racismo é a discriminação social no conceito de que existem diferentes raças humanas e que uma é superior à outra. Portanto, o termo racismo usado pelo Constituinte é o definido pela sociologia. Em especial, essas motivações derivam das características físicas, entre outros traços do comportamento humano. Portanto, fica claro que não é só para pessoas negras que está enquadrado nesse tipo. Então fica registrado para a gente conhecer um caso recente do Siegfried Ofanger Castan, que foi condenado por racismo por espalhar livros antissemitas, tentando disseminar o ódio contra um determinado grupo social, que é muito parecido com o que muitos youtubers e grupos de hoje vêm fazendo contra homossexuais, por exemplo. Eu vou deixar como indicação o filme Negacionismo. O livro é muito melhor, mas eu sei que hoje em dia indicar livro é quase difícil que as pessoas venham a ler. Agora, filme as pessoas gostam. Negacionismo fala sobre a história do David Irving, que é um negacionista do Holocausto, fala do julgamento dele. É muito interessante o filme, só que assim, o livro é melhor porque demonstra já ali que os argumentos dele realmente não tinham muita sustentação. O filme, para fazer parecer mais emocionante, ele acaba tentando fazer com que os argumentos do Irving fizessem algum sentido. Mas o Irving é mais ou menos o nosso Siegfried aqui no Brasil, e o Olavo de Carvalho é um exemplo desse revisionismo histórico. O livro do politicamente incorreto, o Guia do Politicamente Incorreto da História do Brasil, é um livro de revisionismo histórico. Se você reparar, os youtubers que têm feito mais sucesso aí, indicados pelo presidente da República, como Nando Moura, Bernardo Custer, são todos revisionistas. Você vê gente de todo tipo na internet tentando recriar uma nova história sem referência, sem o mínimo parâmetro de método de construção de conhecimento histórico. Como a gente sabe, aprende, pelo menos eu que fiz direito, a gente aprende a fazer monografia, colocar referências e seguir um padrão para colocar referências na nossa monografia. Para produzir conhecimento na história, a gente tem que utilizar as fontes corretamente, fonte primária e etc. Quando você simplesmente pega um documento ou algo lateral e dali tenta construir uma história que sustente a sua própria versão ideológica, que é no caso do Guia do Politicamente Correto, que é, além de tudo, desonesto, como diz o professor Leandro Carnal, é apenas revisionismo, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque esse tipo de revisão da história sempre vem para sustentar ou justificar medidas imorais e odientas. Vamos tomar cuidado, galera. Fica o registro. Vamos assistir todas as fontes e referências que eu vou colocar o julgamento aqui no link na descrição. Vou colocar o acórdão inteiro e, como vocês sabem, vai ter referência em todos os meus vídeos. Vamos seguindo. Se tiver vontade, se inscreve e é nóis na fita.